A gente viu no primeiro encontro que a nossa que Jesus ele deixa a Judéia, onde ele estava, de acordo com o relato, batizando mais do que os discípulos de João Batista. Ele deixa algo frutífero, né? Um ministério glorioso, vamos dizer assim. Mesmo assim, ele deixa aquela região, muita gente se convertendo, sendo batizada. E eles rumam para a Galiléia, ao norte de onde estavam. E na primeira reflexão a gente enfatizou o fato de que Jesus, como todos os outros judeus, que poderia muito bem ter acessado, entre aspas, o anel viário que passava por fora de Samaria, como era costume, ele ainda assim, ele decide entrar em Samaria. Porque a sua missão incluía os samaritanos. Assim, Jesus chega às profundezas de Samaria. O texto, capítulo 4, indica, no versículo 5, que ele chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar. Sicar. E ele vai entrando e aprofundando onde nenhum judeu respeitável e justo queria estar. Imagina os seus discípulos. Aliás, sempre, né? Em muitas circunstâncias, eles pensando, mas por que isso? E a gente vai vendo esses porquês dos discípulos, e talvez com um pouco mais de sinceridade, até os nossos mesmo, em relação ao que Jesus fez e em relação ao que Jesus está fazendo agora, na nossa vida e na nossa história, que é tudo tão diferente. E nessas 4 reflexões, essa é a 4ª, nós vamos perceber cada vez mais como Jesus é diferente das nossas expectativas. E Jesus, saindo daquela via, daquela estrada que poderia ignorar Samaria, e entrando em Samaria, desistindo assim de um ministério de muitas respostas, boas respostas. As coisas ainda pioram, porque a gente vai ver que os discípulos se retiram para procurar algo que comer, e Jesus acaba chegando a um poço, a uma fonte de águas. E ali ele ainda se encontra com uma mulher, sozinho, que é uma samaritana, e que ainda é uma mulher de moralidade questionável, para não dizer imoral ou desonrosa. Muito diferente. E é bom que a gente tenha em mente, se a gente se interessar por uma caminhada espiritual. O que pode ser muito diferente de mera relação com a igreja institucional ou institucionalizada. Mas na nossa caminhada espiritual, nós vamos perceber que Jesus realmente é muito diferente de nós, graças a Deus.
Isso para não dizer, com termos que talvez até tenham sentidos duplos, muito esquisito. Umas ideias. Consequentemente, diante disso, ou diante deste, as coisas vão ficando tão fora do controle no que diz respeito à nossa vida, ou à vida que se estabelece com Ele, e a vida que Ele tem para nós. Tudo tão... Eu queria assim, eu imaginei assim, do controle humano, do nosso controle. Além de ser diferente, estabelece um ambiente, um cenário tão inseguro para todos nós. Isso é Deus, nós estamos falando com Deus. Está falando com quem? Sobre quem? Diante de Deus, ouvindo Deus, obedecendo Deus, no caminho com Deus, na presença de Deus. Queria que fosse de que jeito? Não, é melhor que não seja do nosso jeito. É isso. Diferente e sem controle humano. Eu quero que você entenda isso como algo, mais uma vez eu digo, que está além de uma mera ou de uma relação simplória e simplista. Uma relação assim, meramente institucional. A gente participa de igreja, a gente é envolvido com essas coisas todas, mas eu nunca achei assim, Jesus tão diferente, engraçado, ele é tão o que eu quero, ele é tão encaixadinho, assim, em tudo que eu gosto, em tudo que eu quero. E assim eu não me sinto nunca assim, sem o controle da situação, sem o controle da religião, da religiosidade. Eu controlo esse negócio. Esse negócio é muito simples. A gente só tem que fazer umas coisas e não fazer outras. A gente só tem que pensar em umas coisas e não em outras. A gente só tem que se esforçar por umas coisas e não por outras. É só isso. Mas vamos lá, vamos ver esse texto aqui. Os versos 27 ao 30, no capítulo 4. E depois eu vou pular para o 39 ao 42. O 27, exatamente onde eu parei na última mensagem, que está disponível no YouTube. Todas, inclusive. Todas as 3 anteriores. João 4, 27 a 30. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu jarro, o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. No versículo 39 ao 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, aqui estamos também reverentes para ouvirmos de Ti, que seja isto. Toda esta palavra, essa reflexão, que seja o Senhor falando conosco, através do Teu Santo Espírito. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Quando os discípulos voltam do poço, ou ao poço, eles tinham deixado Jesus sozinho, Jesus estava cansado, com sede, e eles foram procurar algo para comer. Então, o versículo 27 começa nos mostrando, informando, que eles se admiraram
que Jesus estivesse falando com uma mulher. Não é a primeira, certamente o primeiro incômodo dos discípulos. Certamente o primeiro incômodo é sair de uma ação na Judéia, onde muitas pessoas estão sendo curadas, estão crendo, estão sendo batizadas, e aí ele desiste daquilo ali para ir lá para o lado extremo da Palestina. O segundo incômodo, obviamente, é o fato de Jesus querer passar dentro de Samaria, com os seus discípulos, a maior parte deles que eram judeus. E agora é incômodo, e muito incômodo, eles chegarem e perceberem que Jesus está conversando com aquela mulher. Só que o que acontece? Enquanto eles estão ali incomodados com isso, a Bíblia diz que eles tinham até algumas perguntas, embora nenhum tenha mencionado, eles tinham perguntas óbvias dentro do padrão, do paradigma, da consciência deles. Mas enquanto eles estão ali refletindo, matutando sobre essa coisa toda, a Bíblia vai dizer que aquela mulher deixa o seu jarro, volta para a cidade. Ela estava numa zona afastada, uma zona rural ali, afastada da cidade, e ela começa a falar com todos sobre Jesus. Ora, os que foram chamados para serem os evangelistas, podemos até assumir o lugar deles como a igreja, o que é o trabalho deles, a missão deles vai se tornar à frente a igreja. A princípio eles são só o povo, só os discípulos. Mas tanto para eles quanto para nós, que tantas vezes estamos preocupados com o que não importa. Nós estamos aqui preocupados com as coisas, mas como assim, Jesus conversando aí com uma mulher sozinho, e ainda assim, não é que Jesus não pode conversar com uma mulher, é que nós estamos em território inimigo, nós estamos dentro da Samaria, a gente nem devia estar aqui, aí que coisa, né? Vale o destaque, mais uma vez, conforme eu fiz anteriormente, de que era notório que aquela mulher tinha algum problema. Ninguém vai ao poço meio-dia pegar água, com o sol no meio do céu, e sozinha. Ela tem algum problema. E, aliás, como se não bastasse, ela é samaritana, isso já é um problemaço. Então nós estamos falando de uma mulher que é samaritana, que é uma mulher desonrada, mas é exatamente a mulher que está fazendo a obra de Deus, que está evangelizando para Jesus. Já parou para pensar? Sim, Jesus é muito diferente. E tudo está acontecendo sob o seu controle. Se fosse qualquer um de nós para gerir aquela situação, jamais as coisas estariam tão invertidas. Nós que somos tão seguros quanto ao padrão de qualidade da moralidade, tão dedicados a discernir o mal, nem percebemos que quem estava realmente fazendo a obra de Jesus não tinha a mínima noção de qualquer vocação religiosa. E quantos anos ou séculos a igreja e nós no dia a dia perdemos exatamente por causa dessa inversão. Enquanto deveríamos ser igreja, nós estamos envolvidos em tantas coisas.
Estamos lá pedindo que as coisas mudem, o cenário. Estamos tão preocupados com a moralidade do filho do vizinho, ou a imoralidade dos jovens que participam de rave e etc. E estamos assim discutindo essas coisas. Estamos discutindo aquele irmão que chegou com um brinco na igreja. Estamos discutindo se realmente esse instrumento aqui está num bom lugar. Aliás, daqui a pouco ele vai estar no lugar do púlpito. E tem gente discutindo isso. Não, mas não pode ficar no meio. O meio é o lugar do púlpito. De vez em quando tira o púlpito. Por que não tira a bateria? A bateria é mais importante do que o púlpito. E aí a gente fica discutindo essas bobagens. Como os discípulos, o que nós estamos fazendo dentro de Samaria, pelo amor de Deus? E a gente dá uma saidinha e Jesus está lá num papo aprofundado com uma mulher samaritana. E o versículo 28 diz que exatamente quando esse monte de coisas está ocupando a mente dos discípulos, essa mulher deixa o seu vaso, o seu jarro. Vocês discutem isso eu não tenho. Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Dá licença, eu não sou da igreja. Eu não sou dessa moralidade que vocês estão tão preocupados. Eu preciso ir ali. Estranho também a estratégia evangelística daquela mulher. Versículo 29, ela diz: aos homens da cidade. É óbvio, gente que se esforçava e se achava ser bem melhor que ela. Aliás, se ela tinha saído sozinha para ir buscar água, é porque ninguém queria andar com ela. Eu cheguei a mencionar aqui numa outra circunstância que ela é o ser decepcionado. Decepcionado com o que a vida fez comigo, com o que aconteceu comigo, etc, etc. Mas ela também é uma decepção para a sua comunidade. E isso precisa ser observado. Os decepcionados precisam observar se eles também não são uma decepção. E ela vai dizer a estes que se separam dela por uma busca, um senso de moralidade. E o que ela vai dizer? Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? É muito estranha é tudo muito estranho. E essa estratégia evangelística, venham ver um homem que conhece a dura verdade sobre mim. É claro que ela se dispõe a fazer assim, a usar esse tipo de argumento, porque é Jesus quem lida com isso, quem trabalha com isso, quem confronta aquela mulher. E o que isso tem a ver? Ora, as pessoas respeitáveis em Sicar, que trabalhavam duro para melhorarem a si mesmas, elas estão sendo convidadas a não mais esconder atrás dessa respeitabilidade. O que eu quero dizer com isso? Eles correm para se encontrar com Cristo, aqueles homens, aquelas pessoas, a partir do que ela diz. E o que ela diz? Ele sabe tudo. Ora, nós, que passamos a vida inteira nos esforçando para esconder tudo, não? Sim.
Não, não estou dizendo que nós estamos cometendo crimes e estamos fazendo um esforço tremendo para esconder as coisas. Eu só estou dizendo que em circunstâncias elementares da vida, até mesmo uma peça de roupa como essa, é uma forma da gente se cobrir e dizer, olha quem eu sou aqui. Tira uma foto aí, Sandra, olha aqui. Não, você não é isso aí não, Ramon. Está escondendo coisas aí, não? Eu estou achando até que essa barriga aqui está melhorada com essa roupa aqui, né? E aí, quando a gente prefere se encontrar num restaurante, é porque a gente está escondendo o que realmente é a casa da gente. Não, lá em casa não. É melhor a gente bater um papo. Por que não? Chegar lá em casa agora, pelo amor de Deus. A pessoa vai ver aquele negócio lá e vai pensar assim, isso aqui é o Ramon. Então é melhor a gente cobrir a casa. Cobrir o corpo. Comprar um carro melhor, né? E a gente cobre a pobreza. A gente fica mostrando assim, não, eu sou um pouco melhor assim do que eu tenho. Dá um tapa na fachada da casa. A gente passa a vida escondendo. É exatamente isso. Agora, essa mulher chega para os homens e diz, olha, eu conheço alguém que vocês precisam ver. Ele sabe tudo sobre mim. E as pessoas ficam interessadíssimas nisso. Talvez é por isso que a gente nem sabe pregar o evangelho. É porque a gente só sabe esconder as coisas. E essas pessoas estão sim interessadas em alguém que sabe tudo sobre eles. Aliás, eu não consigo imaginar se existe alguma vida estabelecida com Deus na sua vida particular que não seja uma, entre aspas, obviamente, uma nudez diante de Deus. Senhor, eu estou aqui, isso aqui sou eu. E olha que às vezes nós escondemos a nossa espiritualidade até mesmo com uma lista horrorosa de pedidos. Aí a gente vai orar e a gente fala um monte de coisas, fulano, beltrano, cicrano, tem Beltrano também. E pronto, a gente orou. Isso é uma maneira de se esconder de Deus. E se no meio de tudo isso Deus dissesse, não, peraí. Afasta um pouco isso aí, todos esses nomes, todas essas coisas. Vamos falar de você. Aliás, Jesus fez isso com aquela mulher. Traga o seu marido e vocês beberão a água da vida. Eu não tenho marido. Ele sabe tudo sobre mim. Essa é a estratégia. Estranha? Esquisita. Muito estranha. Para nós. Que às vezes a única coisa que nós temos na boca para pregar o evangelho é o Brasil vai melhorar demais. Isso é o evangelho? Já parou para pensar? Escondemos tantas coisas, o que realmente somos. Mas o que a gente mais precisa é ser reconhecido. O que a gente mais precisa, eu não consigo imaginar se existe alguma coisa estabelecida com Deus, se não exatamente isso. Eu sei quem você é, Ramon. Vem cá. Aquele filho, né, que diz, pai, olha para mim, eu pequei contra o Senhor. Eu sei quem você é, meu filho. Eu imagino por onde você tem andado. Eu vou te vestir. Você precisa de vestes novas. Você precisa de alimento. Eu sei quem você é. E é por isso que funciona. E no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele
em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Estranho também que quem teve que ir sozinha ao poço no calor do dia por causa da sua desonra, porque as pessoas respeitáveis estavam juntas e distantes lá na comunidade de Sicá. Então, as pessoas desonradas, elas, vá você, nós não nos misturamos com você. E ela vai. Mas, sim, é muito estranho mesmo, 2000 anos depois, e mesmo para todos nós que entendemos bem a metáfora da água viva, que entendemos todas as coisas, assim, que foi essa pessoa separada da comunidade respeitável, separada daqueles que esforçam pela moralidade. Foi essa pessoa que encontrou Jesus, e encontrou Jesus à margem. É muito esquisito. Nós vamos ter muitas surpresas, está anunciado. Aquelas pessoas que precedem, ou seja, que vão entrar no reino, e a elite religiosa de Israel não vai. O verbo ali tem esse sentido, não é o sentido de que vão entrar, depois vocês vão atrás, não. Eles vão, vocês não. Esse é o sentido. São pessoas que vivem às margens e que são encontradas às margens e que se encontram com Jesus às margens. Nós que nos amontoamos nas igrejas, inclusive, né? Temos visto que a graça de Deus está ocorrendo nas margens ao redor da igreja. A gente às vezes prefere dar um passo para trás quando a gente vê alguma mulher samaritana. Não parece que essa é a prática de Jesus, ele que puxa a conversa com a mulher. Você pode me dar um pouco de água, por favor? E a conversa começa ali. Nos versos 40 e 41, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Os samaritanos ficaram impressionados e convidaram para que Jesus ficasse mais 2 dias, e muitos creram. Interessante isso aqui. E muitos creram, versículo 41, por causa de quê? Da sua palavra. Não tem nenhum sinal, aparentemente, nenhum milagre. Como Jesus fizera muitos na sua própria comunidade, em Nazaré. E eles não creram. Isso é muito estranho. Pode ser que Jesus esteja fazendo no meio do seu povo coisas sensacionais. Mas nós damos de ombro. E aqui Jesus não fez milagre algum. Eles creram por causa da sua palavra. Foi apenas por causa de suas palavras. Exatamente. É o que temos aqui nessa noite, por exemplo, né? Tudo que temos aqui nessa noite são as palavras
do Evangelho. E o versículo 42 aponta que se trata de palavras suficientes para crerem que verdadeiramente este é o Salvador do mundo. Nós estamos em Samaria, não se esqueça. E quem reconhece a Jesus como Salvador do mundo, antes de todos, pelo menos no Evangelho de João, são os samaritanos. Por que Jesus pegou a saída 77 do anel rodoviário da Bereia, da Judéia, rumo à Galileia? E por que essa coisa toda estranha, toda diferente, se nós tivéssemos algum controle sobre a situação, os discípulos, a gente teria interceptado aquilo tudo e mudado o rumo, desviado aquela rota? Não, Jesus, não, hoje não. Vamos fazer uma assembleia aqui, se fossem batistas, né? Vamos fazer uma assembleia aqui. A maioria vai votar se a gente vai entrar ou não em Samaria. A maioria vai votar, não é melhor não, Jesus, você é voto vencido. E o que é ainda mais estranho é que, apesar dos esforços quanto à respeitabilidade, aqueles homens em relação à mulher, quando se compara a mulher com os cidadãos ali, samaritanos, os seus colegas ali, concidadãos, mas quando a gente compara samaritano com judeu, os samaritanos eram os piores, os mais desonrosos de todos. É por isso que eles se recusavam a entrar em suas cidades. E a coisa está acontecendo nos rincões, no sertão, no fundão de Samaria. Jesus é tão diferente. E talvez seja por isso que a maior parte do tempo a gente fica tão distante dele, né? Não confunda a igreja com Jesus. Às vezes a gente vem na igreja exatamente para dar uma entorpecida, assim, uma sensação de que a gente veio e com toda essa intenção totalmente para Deus. A gente vai na igreja, a gente foi a Deus. Pronto, está resolvido, não? A missa, culto, religião, qualquer que seja, a gente tem um interesse, uma disposição religiosa, a gente cumpre o ritual, o trabalho, pronto, está resolvido. Mas, às vezes, mesmo ocupando esses bancos, a vontade mesmo, talvez seja exatamente a gente ficar tão longe, é aquela coisa de queimar roupa, né? A gente dá aquele abraço, assim, exatamente para que não receba o tiro. A gente fica debaixo de um teto desse aqui, exatamente para que a consciência não diga assim, você não é de Deus, né? Não, sou, como não sou? Estava lá na igreja agora há pouco. Na pandemia e até depois dela, né? Esse negócio de culto online, não é o nosso caso aqui, porque não tem mais. Transmissão ao vivo, não. O sujeito ficava lá, ligava o celular e deixava aquilo lá, assistia 1 minuto e meio daquele negócio. Eu participei do culto. Eu fui ao culto. O que mais se pode querer de mim? Ninguém pode ir lá. A doença está matando todo mundo aí. Eu estou aqui, o que se oferece é o celular, eu assisti e pronto. Ou assisti o culto todo, mas com um olho no culto, um olho no Fantástico. É isso, é aquela sensação assim, que dá aquela sensação, aquela mudada assim, né? Aquele pretexto de que eu estou dentro. Não, mas às vezes nós estamos tão distantes, mesmo nos achando tão perto. Como os discípulos estavam ali, foram vocacionados para a obra religiosa, para o ministério cristão, melhor essa palavra. Mas quem estava fazendo a coisa era a mulher, irreverente ou desonrosa.
E talvez a única coisa que explique a nossa distância, o fato de estarmos tão distantes, seja porque nós queremos Jesus tão igual a gente, tão do nosso jeito. E como ele é tão diferente, a gente prefere ficar a uma distância de segurança. O problema é que, diante disso, ao mesmo tempo, enquanto isso, nós estamos tão perdidos, tão cansados, tão decepcionados, e também somos tão decepcionantes, é que, enquanto tão distantes, nós estamos tão equivocados. E o que é pior, tão sedentos. Uma sede que a gente vai buscando em tanta coisa. Qual é a sua sede? E você bebe daquilo, bebe, 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 e continua com sede. Continua perdido? Continua cansado? Continua decepcionado e decepcionante? O objetivo dessa série de mensagens é para te provocar. E a provocação é: você conhece Jesus? Eu quero dizer, aproveitando a história, o texto, você já chegou ao poço? Pode ser ambíguo, né? Ao fundo do poço, que na nossa linguagem dá a ideia de ao fundão. Talvez isso não seja tão ruim. Aproveitando a análise, a comparação, a metáfora de Eugene Peterson, a profundidade é a altura invertida. Talvez seja exatamente nesse giro é que Deus acesse a sua profundidade, ou a profundidade do seu poço. Mas aqui a ideia é mais de fonte, poço, fonte de água. Você já chegou à fonte? Estou falando de fonte ou da fonte, onde a alma se sacia. Deixa Jesus fazer do jeito dele. É diferente. E a gente não tem nenhum controle. Não tem mesmo. Deixa Jesus assumir o controle. E assim você vai ver. E só assim você vai ver. Ele vai saciar a sua sede. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus bendito. Que toda sede, Senhor Deus, mesmo daqueles que já chegaram à fonte, mas porque saíram para resolver outras coisas, se distraíram e se perderam. Mas que toda alma aqui nessa noite tenha absoluta convicção, o Senhor está lá no mesmo lugar. É possível retornar e beber dessa água que vai saciar a nossa sede. Cada um tem a sua, ou as suas. Faça conforme o teu poder e a tua sabedoria e vontade querer. Não o nosso. O nosso é equivocado. Nós erramos muito, erramos sempre.
Erramos quanto às nossas escolhas, desejos, erramos quanto àquilo que definimos como algo, algum elemento que poderá saciar a nossa sede. E erramos sempre. Assuma o controle da nossa existência, mesmo que os seus passos, planos sejam tão diferentes dos nossos. Mas nós viemos aqui nessa noite para dizer: nós queremos essa água. No nome do Senhor, aquele que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem amamos. Amém, Senhor Deus.